Chegamos então ao nosso passo 5. O tópico aqui fala do entendimento do processo de planejamento e controle e da sua utilização em qualquer tipo de obra, né? Quero trazer aqui algumas provocações para vocês. Ao longo da minha vida profissional, eu me deparei com vários questionamentos de várias pessoas dizendo que planejamento não se aplicava para determinado tipo de obra, né? Eu no começo achava que aquilo até podia ser verdade, né? Nossa, né, é uma obra muito rápida, uma obra complexa e tal, não se aplica muito. Ao longo da minha carreira profissional, eu fui vendo que aquilo não se tratava de nada mais, era nada mais nada menos do que um grande paradigma, né? O processo de planejamento e controle, pessoal, de produção de obras, aplica-se sim a qualquer tipo de obra. Pode ser uma obra de um dia, pode ser uma obra de algumas horas, pode ser uma obra de 60 meses, de 10 anos, né? O que as pessoas adotam muito aí são desculpas para não querer utilizar. Ah, mas o tipo de obra em que eu atuo não é possível fazer um processo de planejamento com repetição. É possível sim, né? Tá aí a literatura que mostra para gente, tá aí diversos exemplos práticos de obras, de canteiros, onde funciona, né, o modelo de planejamento e controle, né? É o segundo tópico que eu trago aqui. A grande maioria dos sistemas e ferramentas pode ser utilizado em qualquer tipo de obra, né? Por que eu falo a grande maioria e não a maioria? Porque obviamente você vai ter algumas ferramentas que são específicas, por exemplo, para obra de rodovia, né? Então, aquele software é específico para aquilo, para você usar na construção de uma casa, por exemplo, pode ser que a adaptação não seja muito boa. Mas quando a gente está falando de sistema, né? De programa, de modelo, como por exemplo o Lean Construction, gerenciamento de projetos, que nós vamos falar em instantes, faz todo o sentido eu aplicar para qualquer tipo de obra, qualquer tamanho de empresa, né? Qualquer tipo de profissional. Então, temos que acabar com esses paradigmas de que isso não é possível, né? Coloquem sempre isso na cabeça de vocês. E façam aí uma provocação mental. Vocês já lidaram com algum tipo de obra onde as pessoas se valiam dessa questão do nossa, na obra do outro ali é muito mais fácil do que na minha de fazer planejamento? Acontece ou não acontece, né? É o que a gente sempre fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu, como atuei em diversos tipos de empreendimentos, de vários tamanhos, em diversos setores, eu sempre, né, por onde passava, sempre ouvia essa conversa de que no outro setor é muito mais fácil de fazer obra, né? Então você vai na construção de uma casa, é muito mais fácil fazer obra industrial. Você vai numa obra industrial, é muito mais fácil trabalhar na construção de um prédio. Vai na construção de um prédio, é muito mais fácil trabalhar numa obra de rodovia. E por aí vai, né? A verdade é que todas as obras são fáceis ou complexas, depende muito como a gente se prepara, depende muito do ambiente que aquele projeto está envolvido, né? O fato é que sim, dá para ter um bom processo de planejamento e controle aplicando bons processos, boas ferramentas em qualquer tipo de obra, né? Então vou falar um pouquinho agora sobre gerenciamento de projetos e Lean Construction, né? Esses tópicos, pessoal, são tópicos super relevantes, tópicos extensos, são objetos de cursos específicos, por exemplo. Às vezes você pega pós-graduações completas em gerenciamento de projetos, com 300 e tantas horas, e idem para o processo de Lean Construction, né? Então, aqui, em alguns minutos, eu vou passar para vocês um pouquinho da questão dos conceitos, mas quem, obviamente, tiver interesse em se aprofundar, é super relevante, super válido, né? A questão do gerenciamento de projetos, eu falei alguns passos atrás sobre a questão da certificação do PMI, né? Então, o conceito de gerenciamento de projetos é isso: ter um conjunto de atividades, um conjunto de disciplinas, um conjunto de áreas de atuação e de processos que me mostram de uma certa forma organizada como eu deveria iniciar um processo de uma obra, como eu deveria fazer o acompanhamento, o controle daquilo, né? E como eu deveria, obviamente, executar e como eu devo fazer um processo de encerramento para me gerar, obviamente, lições aprendidas para os próximos projetos, tá? E aí, de novo, o conceito de gerenciamento de projetos se aplica para qualquer tipo de projeto. Pode ser desde um projeto numa indústria, sei lá, farmacêutica, como pode ser um projeto de construção, né? Para qualquer fim. Então, o conceito de gerenciamento de projetos visa estabelecer isso, né? Estabelecer alguns passos e algumas boas práticas, entre aspas, né? Regrinhas aí que a gente pode seguir para fazer a gestão de um projeto.
Lean Construction, pessoal, obviamente a palavra Lean quer dizer enxuta, construction, né? Construção, então construção enxuta. O Lean, obviamente, ele é muito mais amplo, né? Ele vem da premissa do conceito do Lean Thinking, que é um pensamento Lean, que é originário lá do sistema Toyota de produção, lá, né, que se iniciou lá na década de 40. Bom, então o Lean Construction, né, que é a versão do Lean voltada para o setor de construção, ele é sim aplicável em qualquer tipo de projeto, né? O Lean, ele engloba algumas premissas assim básicas, né? Uma delas é, por exemplo, a eliminação de desperdícios. A outra é gerar valor para o cliente. Uma outra que eu gosto muito é gerar fluxo, né? Fluxo de trabalho, fluxo para os processos, né? Para que seja possível, pessoal, que isso seja implementado, o Lean tem como chave o envolvimento das pessoas nos processos, né? O Lean não engloba nenhuma grande ferramenta, nenhum grande investimento em tecnologia, né? Ele traz alguns conceitos, alguns processos e fala muito do envolvimento e participação das pessoas, né? Então, para quem também tiver interesse, é outro tópico que eu recomendo muito. A gente tem cursos aí específicos falando sobre isso, né? Módulos também específicos. Acho que vale muito a pena. Você que está aí começando na carreira, ou que quer, né, interagir mais, ou que quer aprender mais, né, sobre esse processo. ah, eu não vou afirmar com certeza que está em todos os países do mundo, mas na grande maioria já tem as suas aplicações de Lean. No Brasil, nos últimos anos tem crescido em grande escala. Várias empresas hoje em dia já aplicam os conceitos do Lean, né? Algumas da forma correta, outras de uma forma mais ou menos, mas está aí já a questão do conceito sendo difundido, né? Pessoal, tópicos assim importantes que eu também sempre trago, né? Invista na gestão visual nos canteiros de obra, né? A gente estava falando muito da questão da simplicidade, da humildade, né? O Lean, por exemplo, ele engloba muito o envolvimento das pessoas, né? E não só as pessoas do ponto de vista de gestão dentro de um canteiro de obras ou de gestão da empresa. Ele vai também na linha de envolver os trabalhadores, né? Envolver as pessoas que estão ali na frente de produção. E a gestão visual faz muita diferença, né? Então pesquisem aí, por exemplo, sobre os painéis, sobre Kanban, Kaizen, melhoria contínua, os relatórios, os painéis de indicadores, o Andon, né? São vários conceitos que estão por trás da filosofia do Lean que visam transparência para o processo e que visam facilitar o processo de comunicação, né? Então, assim, é óbvio que eu posso ter mais ou menos tecnologia embarcada, posso ter uma televisão enorme dentro de uma obra que fica lá passando quais são os indicadores e passando quais são as metas e qual que é o processo. E eu posso ter um pedaço de papel também que me mostra isso, né? O mais importante é ser simples e objetivo no recado que será passado. Senão a comunicação fica aquele falso entendimento de que eu disse alguma coisa, a pessoa finge que entendeu, né? E aí chega no final do mês, as metas não são cumpridas, o processo de planejamento, por exemplo, não é bem estabelecido, né? Então a gestão visual para mim é um ponto chave, tá? Dentro do nosso processo de planejamento e controle de obras. E de novo, né? Simplicidade. Eu posso me valer de ter softwares aqui que vão me ajudar muito a fazer um bom cronograma, a fazer um bom controle? É óbvio que pode, né? Esses softwares ajudam muito a gente no processo de produção mesmo, né? Produção que eu digo é a produção de um cronograma, o controle, a coleta de dados ajudam demais, né? Mas eu não posso ficar refém dessas ferramentas, né? Eu tenho que ter por trás uma bagagem técnica, um conhecimento técnico sobre aquele processo. Senão o software vai estar fazendo um cálculo ali errado, eu vou estar acreditando nele por não ter uma base forte, né, de conhecimento por trás daquilo, né? Então, se eu puder resumir esse tópico aqui, é que sim, o processo de planejamento e controle é aplicado em qualquer canteiro de obras, em qualquer tamanho, em qualquer tipo de obra. O processo de gerenciamento de projetos e de Lean Construction também pode ser aplicado em qualquer tipo de obra. Basta ter o quê? Basta eu ter a crença de que aquilo é possível, ter o envolvimento das pessoas, né? E ter também, né, pessoal, eu sempre trago aqui um ponto importante que é o que a gente chama de patrocínio, né, por caso das empresas aí, patrocínio da alta gestão, né? Porque se a alta gestão não acredita em algumas ferramentas ou em alguns processos,
não vai fluir, né, ali no canteiro de obra o que a gente crê como verdadeiro, né? Fica aquela história da famosa conversa para o boi dormir, né? Então o que eu falo eu tenho que praticar, eu tenho que ser o exemplo, né, para as coisas poderem acontecer, tá bom? Então eu espero que vocês tenham também aproveitado esse tópico 5 que é super relevante e que traz para a gente algumas reflexões de evitar paradigmas e ter pensamento positivo e querer fazer as coisas acontecerem. Tudo bem? Então vejo vocês daqui a pouco no próximo módulo, no próximo passo, tá bom?